Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de equipamentos, certo? Como todos sabem, meu nome é Rafael e nessa nossa videoaula que estamos tratando sobre tubulações industriais e dutos. De maneira que na nossa última videoaula vimos o que era juntas de expansão, vimos também sobre conexões, todos esses acessórios que fazem parte da nossa tubulação. Bom, e nessa nossa nova videoaula trataremos hoje sobre inicialmente purgadores de vapor, certo? São elementos que também compõem a nossa tubulação, nosso corpo de tubulação. Então acompanhe comigo a leitura. Finalidade dos purgadores: eliminação de condensado formado em linhas de vapor. Que condensado é esse, senhores? Nada mais do que aquele resíduo de vapor que se deposita nas superfícies dos se unindo, resfriando e formando gotículas d'água, certo? Essas gotículas oriundas do vapor, né, anteriormente. Retenção de vapor em aparelhos de aquecimento a vapor, deixando sair apenas o condensado, ou seja, ele separa o vapor, que ainda está, no caso, o elemento que ainda está no estado gasoso, certo, do elemento que já condensou, certo, ele fazendo com que haja somente a presença do vapor quente, né, do vapor de fato, eliminando assim o condensado. Razões para se retirar o condensado das linhas de vapor. Percebemos primeiramente que a função principal dos purgadores é eliminar o condensado. Agora, por que eliminar esse condensado? Acompanhem comigo os motivos. Primeiro, conservar a energia do vapor. O condensado não tem ação motora nem aquecedor eficiente. Ou seja, conservar a energia do vapor. Que energia é essa? Térmica, certo? Então o condensado, senhores, como ele já é de uma certa forma um vapor resfriado, ele não possui nenhuma ação motora, porque ele está ali inerte, e nem aquecedora, porque ele já é o que? Um elemento resfriado. Então não tem função, não tem utilidade. Evita vibrações e golpes de Ariete. Então, olha só, significa o quê? Que quanto menos tiver presença de condensado, menos qualquer tipo de perda de carga será eliminada, evitando o tipo de vibração. Evitar erosão nas palhetas das turbinas. Evidentemente que todo condensado que se acumula na superfície de um material, ele acaba provocando um efeito erosivo, né? Assim como também, como o nosso quarto item, ajuda a minimizar a corrosão, uma vez que o condensado seja um vapor resfriado, certo? Ele se torna líquido novamente. Evita a redução da seção transversal útil, ou seja, o diâmetro interno ele possui a seção transversal útil. À medida em que você permite a presença do seu condensado ali, você está reduzindo a área de transmissão útil do seu aparelho, certo? Da sua tubulação. Então, por essa razão, também é necessário tirar o condensado. E por último, não menos importante, evitar resfriamento do vapor. É óbvio, senhores, que se o vapor, com sua energia térmica elevada, entra em contato com o condensado que está resfriado, vai haver uma troca de calor. Essa troca de calor, evidentemente, que o vapor vai perder, né, vai ceder energia térmica ao condensado que vai se aquecer um pouco. Temos aqui, olha só, um esquema de pontos para drenagem de condensado, olha só. Um purgador de vapor a montante de uma válvula, certo? A montante da válvula antes dela. Temos aqui a continuidade, temos aqui um purgador no ponto mais baixo. Temos aqui também, olha só, um purgador antes do flange cego, que é aquele flange de vedação. Temos outro aqui, purgador para mudança de elevação, para absorver todo o condensado que só suba o que é de fato vapor. E temos aqui um purgador de vapor próximo à entrada de uma máquina. Temos aqui a nossa válvula e aqui a entrada de uma turbina, por exemplo, para que o condensado não se concentre em suas palhetas. Purgadores de vapor com relação a esforços mecânicos. Agem por diferença de densidade, ou seja, o vapor é óbvio, é claro e evidente que não possui a mesma densidade do que o condensado, certo? Então, de maneira que por essa diferença tem-se a atuação do purgador de vapor pelo método mecânico. Possui uma boia e uma panela invertida justamente para fazer essa diferença de densidade separando um do outro. Temos os purgadores termostáticos que agem, obviamente, por diferença de temperatura, certo? É natural entendermos e sabermos que o vapor ele possui uma temperatura maior que a temperatura do condensado,
certo? Ele é composto por uma expansão metálica e uma expansão balanceada, que é o Fole, semelhante àqueles que nós tínhamos nas juntas de expansão. E temos os especiais, que é por ação termodinâmica, por diferenciais de pressão, temperatura e volume, que possuem o que? Elementos termodinâmicos em sua estrutura. Temos agora os purgadores mecânicos. Vamos lá, vamos ver o purgador de boia, os tipos. Purgador de boia, temos aqui uma boia flutuando, né, com uma válvula aberta. Temos a entrada do vapor, o nosso termostato, e a nossa válvula de condensado aqui juntamente com a saída do condensado. Aqui absorve o condensado, por aqui elimina. Então, senhores, recordando aqui, esses aqui, senhores, olha só, são categorias, certo? E obviamente esses aqui são os modelos. Segundo, purgador de panela invertida. É um outro purgador que atua por funcionamento mecânico, certo? Pela diferença de densidade, certo? Temos aqui a nossa válvula aberta, a nossa saída de condensado, aqui temos a panela invertida e o orifício de entrada, onde há a separação de vapor e de condensado. Tá vendo? Percebam que nesse segundo esquema o condensado se situa numa região e o vapor só. Temos agora purgadores termostáticos, que é o de expansão metálica. Lembrando que os termostáticos atuam por diferença de temperatura. Então aqui nós temos os pinos de guia, temos o nosso parafusinho de regulagem, as lâminas bimetálicas, a nossa tela, o nosso de fato labirinto e a saída aqui do vapor retendo somente o condensado. Observe esses três esquemas. O condensado frio, no condensado frio, as lâminas planas mantêm a válvula aberta. Percebam, a válvula está aberta e as lâminas estão planas. Quando o condensado está quente, as lâminas começam a se curvar e a válvula começa a se fechar por meio de empurramento. E quando o vapor é vivo, as lâminas curvadas são curvadas totalmente, né? Tem um perfil de curvatura maior, fazendo com que essa válvula se feche imediatamente. Temos aqui o purgador termostato. Temos aqui ó, o nosso folezinho semelhante àquele das juntas de expansão, bem como a nossa válvula. E ele atua também por método termostático, né? Por diferencial de temperatura. E por último, os purgadores dos tipos termodinâmicos, né? Que atuam por diferença de pressão, temperatura e volume. Nosso orifício de entrada, nossa sede de vedação, o condensado de ar entra por aqui e sai por aqui, de maneira que somente o vapor é aproveitado. Agora vamos falar de outros acessórios como, por exemplo, os filtros provisórios, certo? São filtros utilizados para, como o próprio nome já diz, filtragem, né, dos nossos elementos que são conduzidos pela tubulação. Bom, colocado na entrada de equipamentos, óbvio que nem sempre você tem como ter um controle absoluto do que você transporta na totalidade da linha. Porém, contudo, entretanto, você pode simplesmente filtrar aquilo que vai passar e aquilo que não vai passar para dentro do seu equipamento. Por isso é colocado na entrada de equipamentos. Impede a entrada de corpos estranhos na partida. Qualquer corpo, qualquer particulado que não seja previsto a sua permanência no interior do equipamento ou da tubulação fica retido nesse filtro. O tipo mais comum são dois: cesta de tela com anel de chapa, que é o tipo que é mais comum. Falei dois, porém a nossa matéria aqui está descartando, mas vamos ao cesta de tela com anel de chapa. Muito bem. Área do elemento filtrante 3 a 4 vezes a área da seção. Ou seja, ele consegue aí filtrar bastante elemento em relação à sua área de seção. Temos aqui, olha só, o nosso anel de chapa intercalada, certo? Como se fosse aqui uma raquete, um flange cego. E temos aqui a nossa cesta de tela metálica, que retém aí todo o particulado indesejado. Como que o filtro é colocado na tubulação? De forma que, como isso aqui fosse um raqueteamento, porém, temos aqui a união de um corpo da tubulação por flange, né? Vamos ter aqui uma aplicação de um estojo, e aqui a outra seção da tubulação e o fluido vindo desse sentido, da direita para a esquerda, sendo que tudo que for fluido, de fato, passará e o que for particulado ficará retido. Temos outros filtros, como filtros permanentes, que é utilizados no exterior em caixa metálica com bocais para tubulação, e no interior é um elemento filtrante. Tem a característica de quê? De exigir limpeza periódica.
pois a perda de carga aumenta muito com a retenção de detritos. Ou seja, quanto mais detrito, quanto mais particulados indesejados você acumular ali, é fato de que vai haver uma perda de carga muito grande devido ao contato, ao encontro direto entre o fluido, né, em seu fluxo, com esse particulado. A área do elemento filtrante são geralmente filtros pequenos de 2 a 4 vezes a área da seção, ou seja, são um pouco menorzinhos, certo? Alguns aqui são aplicados para diâmetros maiores e outros para diâmetros menores. Falando em raqueteamento, temos aqui a nossa famosa raquete. Certo, raqueteamento, senhores, é utilizado geralmente em paradas de manutenção, quando você quer o que? Bloquear rapidamente, de forma rápida e simples, a transmissão do fluido em uma linha para que você possa fazer a devida manutenção dela, de maneira que ela tem um formato. Geralmente cada raquete tem o seu diâmetro equivalente a um diâmetro nominal de uma tubulação, certo? Para você poder ter a perfeita vedação, de maneira que essa figura que estamos vendo aqui, ó, é conhecida como figura 8, de maneira que um lado dela é uma raquete completamente fechada e o outro é uma raquete vazada, como se fosse um anel, né? Formando um anel aqui, e as duas conferem um bloqueio absoluto. Uma permite a passagem, porém a outra confere um bloqueio absoluto. 3. Lembrando, gente, um parêntese. Uma raquete e uma figura 8 são elementos semelhantes, mas não são iguais, tá? Não são iguais. Terceiro, junta giratória. Permite o movimento de rotação axial de uma peça. Certo? Ela permite o movimento de axial, de compressão ou de distensão. E disco de ruptura, que é uma proteção contra a sobrepressão. Às vezes, esse disco de ruptura ele serve como um metal de sacrifício, ele rompe, certo? Para proteger a sua linha, a sua tubulação de uma possível sobrepressão, um aumento de pressão não previsto. Temos aqui, ó, isso é importante. Isso é importante. Tem instalado no ponto mais alto. Gente, gravem. O vente é sempre que tiver relacionado a gases. Vente é utilizado justamente para isso, para que haja a ventilação, né, de um gás, por exemplo. De maneira que ventes nunca são instalados na parte inferior. Na parte inferior, os senhores vão ver que é instalado um dreno, certo? Que trata exatamente de líquidos. Então, gravando, tenta entender. O vente, utilizado para fazer ventagem da sua linha. Ventagem da sua linha significa o quê? Liberação dos gases. Como o gás é um elemento leve, ele tende a sair sempre pela parte superior. Por essa razão, o vente é instalado no ponto sempre mais alto da sua linha, certo? E trata-se de gases. Temos no nosso próximo slide aqui, como eu já falei, o dreno, que trata de elementos líquidos. Como são mais pesados que os gases, por sua vez, sempre são instalados no ponto mais baixo da sua linha. De maneira que aí é o ponto onde há o quê? A drenagem dos seus fluidos. Certo, senhores? Então entendam que vente associa-se a gases e são instalados na parte superior, para ventagem. E o dreno associa-se a líquidos e é instalado na parte mais baixa, na parte inferior da sua linha, para drenagem dos líquidos. Bom, senhores, então com isso encerramos aqui a nossa videoaula de tubulação, certo? Na próxima, provavelmente encerraremos a nossa matéria. Então espero que tenham entendido bem sobre as juntas de expansão, que vocês tenham entendido sobre os purgadores de vapor, suas necessidades, bem como os outros acessórios de tubulação que também são indispensáveis. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.